Eu quero continuar o tema da semana passada. Não sei se vocês lembram do tema ou esqueceram. Resiliência, isso mesmo. Eu quero continuar um pouco sobre esse tema para finalizar. Eu estava meditando sobre ser resiliente e pensando em algumas dificuldades. Por que algumas pessoas não conseguem ser resilientes diante de uma adversidade, diante de uma surpresa negativa que a vida propõe? Algumas coisas inesperadas, algumas coisas não planejadas que surgem e desestabilizam algumas pessoas. E eu estava meditando nisso e pensando, por que acontece isso? Por que algumas pessoas conseguem tolerar muito bem o sofrimento e outras não? Por que algumas pessoas, elas lidam bem com uma notícia ruim, conseguem encarar isso bem, e outras, elas regridem, elas dão 2 passos para trás? E eu estava meditando nisso. E nos meus devocionais, essa semana, estão sendo em Êxodo, Levítico, Números, e eu estava meditando nesses textos e me veio uma resposta para isso. Não estou dizendo que é a única resposta, mas veio essa resposta para mim em relação a esses questionamentos que eu estava tendo. Por que algumas pessoas sucumbem no dia da provação? Por que algumas pessoas fraquejam, se dobram, se curvam e se tornam vítimas do sofrimento, de uma notícia ruim? Mas antes de entrar no texto especificamente, eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos para uma breve oração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Obrigado pela Tua santa palavra que entra em nós, trazendo luz e revelação e mostrando aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado pelo Teu Espírito. E queremos que hoje, Senhor, a Tua palavra faça a obra mais uma vez em nossos corações, porque creio eu, Senhor, que aqui só tem terra boa, e a semente, Senhor, seja lançada em cada coração, em nome de Jesus. Amém. E então, meditando nos textos de Êxodo, Levítico e Números, eu tive essa resposta, e eu creio que foi do Espírito Santo ministrando ao meu coração. E a resposta é sobre o modelo mental adotado, ou, falando uma língua mais moderna, um mindset utilizado por algumas pessoas. O modelo mental, a forma de como as pessoas pensam, define como ela reage, como ela reagirá diante do sofrimento, diante da adversidade. A forma de como ela pensa define o seu comportamento, as suas atitudes. Porque ela pensa algo e vai agir de acordo com aquilo. E eu estava meditando nos livros, como já falei, e eu olhando o povo de Israel, como o povo de Israel reagia a algumas adversidades quando eles saíram do Egito, foram libertos daquela forma milagrosa. Você sabe, eu não preciso entrar aqui nos detalhes das 10 pragas, não preciso entrar aqui nos detalhes do Mar Vermelho que se abriu, mas o que acontece é o seguinte: o povo, mesmo estando fora do Egito, mesmo estando livre da escravidão, ainda era um povo escravo, ainda tinha uma mente de escravo, ainda tinha uma atitude de escravo, mesmo não estando sob o jugo da escravidão mais. A mentalidade do povo de Israel ainda era uma mentalidade de escravo. Que negócio doido isso. Talvez você pense, não, Lucas, mas não é assim. Mas nós vamos entrar nos textos bíblicos e eu vou provar isso para você. Tem aproximadamente 12 textos bíblicos que mostram o povo de Israel murmurando contra Deus ou contra Moisés, reclamando do que estava acontecendo. Quando uma vontade não era saciada, não era suprida, era murmuração, era reclamação. A ponto de, lá em Números 13, o pessoal tentar matar Josué e Calebe,
porque foram contra a mensagem negativa dos outros espias, e Deus protegeu eles. E nós vamos ler alguns textos que mostram essa mentalidade de escravo, mesmo eles não sendo mais escravos, mesmo eles sendo um povo livre. Olha só o que diz Êxodo capítulo 14, versículo 11 e versículo 12. Disseram a Moisés: por que nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Aqui é uma segunda murmuração, quando eles estão diante do Mar Vermelho e Faraó está vindo atrás. Então eles olham para aquilo ali, pronto, é o fim, vamos morrer. Diante de uma situação difícil, diante de uma situação complicada como essa, o mar à frente e o exército inimigo atrás, não tinha escapatória. Ao invés de clamarem a Deus, eles murmuram contra Deus. E vão reclamar com quem? Com Moisés. Não tinha sepultura suficiente. Precisava nos matar aqui. Era melhor que fôssemos escravos, que ficássemos lá tomando chicotada, nossos filhos sendo mortos, afogados no Nilo. Isso era melhor. Olha a mentalidade desse povo. Eles não conseguiam crer no Deus que lançou as 10 pragas, no Deus que matou os primogênitos egípcios. Eles não conseguiam crer nesse Deus que agora poderia abrir o mar, e como de fato abriu. Mas a mente escrava não permitia ver a possibilidade do livramento. Mas olha que negócio interessante. Esse mesmo povo que está reclamando com Moisés agora, aqui, foi o mesmo povo que clamou a Deus por livramento. Foi o mesmo povo que pediu a Deus o livramento do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 7, olha só o que diz. Aqui é quando o Senhor chama Moisés, lá na sarça ardente. O Senhor tem um diálogo com Moisés, e olha só o que diz. Então o Senhor lhe disse, falando para Moisés: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido, olha só, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora, vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Olha só que negócio. Parece uma incoerência. Concordam comigo? O mesmo povo que pede um livramento, e esse livramento, esse clamor, esse pedido é genuíno. Porque o próprio Deus fala: olha, eu estou ouvindo. Eles estão clamando a mim. Eles estão pedindo a mim um livramento. E eu não vou ignorar isso. Eu não vou abandoná-los. Agora, Moisés, eu escolho você para você tomar a frente desse projeto. Só que esse mesmo povo que clama fielmente a Deus, esse mesmo povo que busca em Deus o livramento, é o mesmo povo que começa a murmurar horas depois. É o mesmo povo que está querendo a cabeça de Moisés. É o mesmo povo que amaldiçoa o próprio Deus. É o mesmo povo que, quando Moisés demora um pouquinho no Monte Sinai, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Precisamos de um Deus para nós adorarmos. Precisamos adorar alguma coisa. Arão, faça qualquer imagem aqui. E Arão, obediente, um governante, né, sujeito ao povo, à democracia, faz o quê? O que vocês tiverem de joias, de brincos, de pulseiras de ouro, tragam aqui, vamos fundir, vamos fazer alguma coisa, e esse será o Deus que tirou vocês do Egito.
Só que as murmurações não param por aí. Elas não param apenas nesse episódio. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 3, diz assim, ó: a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e os montes Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. E olha só, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se eles. Lá nós sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Olha como era pesada a linguagem desse povo. A mente de escravo era o que eles tinham. Eles não tinham um outro pensamento, eles não tinham uma outra visão da terra prometida. O Senhor falou: olha, eu vou tirar eles dessa escravidão, desse deserto, e vou colocá-los numa terra que mana leite e mel, numa terra que é muito próspera. Entendam, o deserto deles não era o destino. O deserto não era o destino do povo de Israel. O deserto era só o caminho. O deserto era só o caminho. E aqui já entra uma lição para mim e para você. Se você está passando num deserto, fique tranquilo, é só o caminho. Não é o destino. Não é o destino para você. Se está difícil a caminhada, fique em paz. Caminhe na paz, porque isso não é o seu destino. É só o percurso que você precisa passar. Você não vai ficar nesse deserto. Você não vai ficar nessa situação para sempre, porque há um lugar prometido pelo Senhor para você. Eu falo aqui hoje com muita alegria sobre Júlia, mas você sabe que não foi sempre assim os meus testemunhos. Você sabe que não foi sempre assim. Quem me acompanha, quem está aqui na comunidade desde 2017, 2016, quando começaram a aparecer os tumores e as doenças, quantas vezes vieram aqui orar por mim? Niles foi lá em casa orar por mim. Quantas cirurgias eu já passei nesses últimos anos? Não foram poucas. Mas as cirurgias não foram o fim para mim. Mas fez parte do processo. Fez parte do meu deserto. Hoje eu posso rir à toa por tudo que eu passei, mas eu sofri. Não foi fácil, mas passou. O Senhor esteve comigo. E como está comigo até hoje? Assim é a nossa caminhada. E o povo ainda continua murmurando, continua reclamando. Você vai ver lá em Êxodo 15 e também o capítulo 17, eles reclamam de água. Vamos morrer de sede, não tem nada para beber, é uma reclamação total. Em Números, capítulo 11, versículo 4 até o versículo 6, eles estão insatisfeitos com Deus. Já tem um tempo já de caminhada fora do deserto, estão se aproximando da terra de Canaã, eles estão insatisfeitos com Deus, eles não estão gostando daquilo que Deus está dando, porque faltava comida. Deus mandou o maná para eles e falou: ó, vocês vão juntar o maná todos os dias de manhã. Não precisa juntar para o dia seguinte, porque eu vou mandar todos os dias. Então só junte o suficiente para você comer naquele dia, porque não vai faltar. Mas alguns espertinhos, achando que essa palavra não era verdadeira, ajuntavam um pouco a mais. E esse pouco a mais sempre apodrecia, sempre estragava. Só no último dia da semana lá, então, que eles podiam pegar dobrado, porque não era permitido trabalhar no sábado. Então juntava para o sábado também. E eles reclamam que não tem comida, e você lembra que eles estão reclamando da carne, que não tem carne, e Deus fala assim: ó, Moisés, ó, eu sei, Moisés sempre intercedia pelo povo. Falei: Moisés, relaxe, eu estou ouvindo eles reclamar. Mas é o seguinte, eu vou mandar tanta carne para esse pessoal, vou mandar tanta codorna, que eles vão comer tanto, que vai sair pelo nariz. Eles vão ficar tão cheios, vão ficar tão estufados disso, que eles vão enjoar. Eu vou fazer isso. E você vai ver no texto de Números que acontece exatamente isso. Vem tanta codorna que forra o chão
e eles faziam montes desses animais para comer. Deus estava suprindo. Mas em Números capítulo 11, versículo 4, olha só o que diz. Então o bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos poró, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Esse texto é interessante porque ele começa falando assim que tinha um povo estrangeiro ali junto. Tinha uns agregados que aproveitaram essa brecha junto com o povo de Israel e saiu junto do Egito. E esse povo estava incitando uma certa rebelião, uma certa revoltazinha. E o povo de Israel deu crédito a isso. E eles param e falam assim, ah, meu Deus, aquela tilápia frita lá do Nilo, ah, que delícia. Aquele alho poró, oh céus. E eles começam a lembrar dos banquetes servidos. Só que o que eu acho mais, me perdoem a expressão, idiota dessa fala, é só assim, comíamos de graça. Até pareciam que eles estavam no spa. Não, era de graça a comida no Egito. Eles são tão tapados assim, dizendo, que eles esqueciam que os filhos deles eram mortos, eram jogados no Nilo quando nasciam homens. As parteiras, elas eram obrigadas a matar os meninos. Você vai ler esse texto no início de Êxodo. Só que olha só, a mente escrava, ela é tão obtusa, ela é tão cega, que eles não conseguiam ver essa realidade. Eles não conseguiam ver a realidade da escravidão e a realidade da liberdade. Eles eram um povo livre agora. Eles não tinham mais ninguém subjugando eles. Eles não tinham mais ninguém oprimindo. Eles não tinham mais ninguém com chicote, não tinha mais ninguém mandando. Era o próprio Deus conduzindo. Deus se revelava a eles pela nuvem que dava sombra durante o dia e a coluna de fogo à noite guiando. Preste atenção nisso. Era o próprio Deus guiando esse povo, mas mesmo assim eles escolhiam viver como escravos. Escolhiam viver como pessoas que estavam sujeitas a um regime que não era do próprio Deus. Eles escolhiam andar assim, mesmo sendo um povo livre. E esse capítulo 14 de Números é o último texto que eu pretendo usar acerca do povo de Israel. No capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó, que é uma outra situação que mostra muito claro essa mente escravizada ainda viva na mente do povo de Israel. Números capítulo 14, versículo 1 diz assim, ó: Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando a essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Olha a loucura desse povo. Aqui acontece aquele episódio que os espias vão olhar a terra e chegam lá, eles veem que tem habitantes e é um povo mais forte, é um povo mais treinado para a guerra, tinham alguns gigantes também, não era um povinho qualquer, e eles conseguem trazer uns frutos daquela terra e eles realmente comprovaram que a terra era exatamente aquilo que Deus havia falado. A terra é próspera, tem muita fartura. A terra é exatamente como Deus falou.
porém tem habitantes. Só que o Senhor, quando deu a promessa, Deus não estava preocupado com quem morava lá. A terra seria do povo, independente se tivesse habitante ou não. A terra seria do povo. Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que tenham as impossibilidades mais aparentes do que as possibilidades, Deus vai cumprir o que Ele fala. E o povo, então, ao ouvir aquelas notícias daqueles espias incrédulos, eles começam a chorar, eles começam a se lamentar: a gente vai morrer aqui, nós não sabemos guerrear, nós vamos ser mortos, as nossas esposas serão presas, serão escravas, nossos filhos vão morrer, olha o que vocês fizeram conosco, por que Deus fez isso? Deus não é justo, Deus fala que nós somos o povo dele, mas olha como Ele nos trata, Deus não é bom, Deus não é bom para mim. E o que eles pensam? Vamos levantar um novo líder e vamos voltar para o Egito. Vamos levantar um capitão que nos guie, que nos conduza no caminho de volta. Olha só, queridos, olha que negócio. Eles estavam próximos a um passo da conquista. Presta atenção, eles estavam a um passo da vitória. Eles estavam a um passo de entrar na terra prometida e desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu. Mas, mesmo estando tão perto da vitória, eles preferem retroceder. Eles preferem voltar para o seu estado lá de prisão. Eles preferem voltar a ser escravos dos egípcios. Eles preferem viver sobre aquele jugo. Eles preferem ver seus filhos sendo mortos, sendo abusados, sendo escravizados. Eles preferem aquilo do que a possibilidade de desfrutar da bênção, desfrutar do cumprimento da palavra do Senhor. E isso custou caro para eles. Não ficou barato, não ficou de graça. Você vai ver nesse mesmo capítulo que o Senhor fala assim: Moisés, Moisés, para mim já deu, já chega, Moisés. Olha, não quero mais conta. Fique tranquilo que essa geração, eu prometo a você, Moisés, eu prometo a você que essa geração, somente Josué e Caleb vão entrar nessa terra. Porque todos esses aí, vão virar cadáveres aqui. E você verá, e você vê no capítulo 14, a partir do versículo 20, que toda aquela geração morreu. Eles não entraram na terra prometida. Apenas Josué e Caleb, por causa dessa mente escrava. Por causa dessa mentalidade, esse mindset maligno. Muitos ainda vivem igualzinho a esse povo de Israel. Escolhem um modelo mental reprovável diante de Deus. E insistem nesse modelo mental. Mesmo tendo a possibilidade de viver um relacionamento debaixo de bênção, escolhem seguir os seus próprios caminhos. Escolhem fazer as coisas pelos seus próprios meios. Tem até uma música do G13 que fala dos meus próprios meios. É uma música interessante, se você quiser ouvir. É um rock um pouco pesado, mas a letra é fantástica. Mesmo tendo a possibilidade de casar, ter um casamento santificado, ter um casamento debaixo da graça de Deus, escolhe dar os seus próprios passos e fazer do seu relacionamento como bem entende e como bem acha. A um passo da bênção, a um passo da graça, sucumbem. Faltando tão pouco para desfrutar do leite, do mel, da terra com fartura, eles decidem voltar. Não, vamos voltar, é melhor o chicote, é melhor a surra, é melhor fazer tijolo, é melhor amassar barro, do que sentar debaixo de uma sombra e tomar uma água de coco bem gelada, na presença de Deus. É melhor aquilo lá, é melhor ser escravo.
E aqui eu entro no segundo ponto dessa mensagem. A verdade é que muitos cristãos estão numa posição de filho, no ambiente de filho, mas com a mente de escravo. Não desfrutam de uma vida abundante, não desfrutam de uma vida resiliente, porque ainda abrigam uma mentalidade escrava. Mas Lucas, escrava do quê? Não tem nenhum egípcio me oprimindo? É claro que não, e glória a Deus por isso. Mas pessoas escravas dos desejos, pessoas escravas dos sentimentos, pessoa que não consegue controlar um desejo, ela é escrava do desejo. A pessoa que não consegue controlar um sentimento, ela é escrava do sentimento. Hoje eu assistia um episódio de Ladybug lá com a Ana Luísa, eu achei bem interessante. Eu tenho que assistir desenho de criança, não tem jeito. E agora vou voltar ainda mais ainda lá com Júlia. Mas olha só que negócio interessante do episódio. Quem conhece Ladybug aqui? Né? Aí você vai ver lá que tem o... Tá vendo? Eu não estou sozinho. Né? Tem o senhor Agreste, né, que é o pai do Adrian, né, é o Gabriel Agreste, e ele é tipo o senhorzinho do mal. E aí ele solta umas borboletinhas que vai acumatizar, né? E esse acumatizar é tornar aquela pessoa do mal. E no episódio de hoje, era tipo um senhor lá protetor dos akumas, lá dos poderes. E aí, se ele ficasse com raiva, lá vinha então o senhorzinho do mal e acumatizava ele ficava do mal. E aí ele via a borboletinha do mal vindo para acumatizar ele. Ele falou assim, a raiva é minha, mas ela não me domina. A raiva é minha, mas ela não me domina. E eu achei aquilo muito interessante. Porque ele sabia que se ele desse espaço para a raiva, ele ficaria acumatizado e se tornaria uma pessoa do mal. E ele falava assim, olha, a raiva é minha, ela está aqui, mas ela não me domina. E aí a borboletinha vinha e voltava, não conseguia acessar ele. E eu achei aquilo fantástico, falei, cara, Deus está falando comigo nesse desenho. Porque às vezes nós sentimos raiva e damos espaço para a raiva. Nós sentimos inveja e damos espaço para a inveja. Nós sentimos uma atração física por uma pessoa que não é o nosso cônjuge e damos vazão para isso. Começamos a ter pensamentos lascivos, desejos pecaminosos, damos brecha para o pecado. Permitimos que a borboletinha do mal entre em nós e nos possua. Permitimos que as tentações, elas coloquem para fora, na verdade, o que já está ali dentro. A borboletinha ela só vai revelar o que já está ali dentro. Porque só sai o que está dentro. Não tem esse negócio, saiu para fora o que estava fora. Só sai o que está dentro. E às vezes o que está dentro não presta. O que está dentro é podre, é sujo. Isso precisa ser arrancado, limpado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Essa é a verdade. Se está saindo, é porque estava dentro. E às vezes somos tomados por uma raiva, a raiva ela vem por um desejo não suprido, uma vontade não realizada. E aí ficamos irados com aquilo. Por que não fez? Eu falei que era para fazer assim. E aí não aconteceu aquilo, fica com raivinha e ainda chama de raiva santa. A obra do Senhor. Como pode? Eu já passei por isso várias vezes. De servindo a Deus e querer que as pessoas fizessem exatamente o que eu queria que elas fizessem. E ficava com raiva do irmão. Eu servindo a Deus, eu ficava com raiva, eu ficava virado e com o irmão. Eu falei, rapaz, que é isso? Que coração é esse? Eu estou servindo a Deus, servindo o irmão e fico com raiva. Senhor, meu coração não presta. Me ajude, me limpe. E a verdade é
que muitos vivem escravos da opinião alheia, ficam escravos se as pessoas vão olhar para ela, como vão olhar, e ela fica, o que será que aquela pessoa está pensando de mim? E aí entra naquele ciclo, né? Será que ela pensou isso que eu estou pensando? E fica, né? Meu Deus, será que ela está... E se ela está falando com nega, será que ela está falando de mim? Eita, e aí começa naquele parafuso, né? Pessoas que são escravas do próprio sistema mundano, mesmo se autodenominando discípulos. Vivem a vida, tem a vida cristã e a vida secular. Vivem uma vida separada, não. Lá fora é o Lucas empregado, aqui é o Lucas pastor. Lá fora, o Lucas empregado não tem nada a ver com o Lucas pastor. Lá é pessoa jurídica, aqui é o discípulo físico. Né? Faz essas separações santas. Vivem reféns de um sistema mundano. Quando vão fechar negócios, tenta fazer da melhor maneira para burlar impostos. Tentam. Eu comecei agora a construir no terreno lá no Sim, e foi interessante que eu fui pedir água para o vizinho, se ele me cedia água até em base a ligar a minha lá, e ele falou assim, não rapaz, fique tranquilo que aqui ó, é só tu cavar aqui, ó, passa o cano aqui, tu fura o cano, bota a tua mangueira e tu pode ficar usando água, é tranquilo. Eu falei, cara, isso aqui não é ilegal não, velho? Que nada, rapaz, todo mundo faz. Eu disse, rapaz, mas eu vou estar usando uma água, eu não vou pagar por ela. Tu tem certeza que é assim mesmo? Cara, fica, ó, ali faz. Eu falei, cara. Aí eu liguei pro meu pedreiro, né, o Sérgio. Falei, ô Sérgio, ó, o cara deu uma ideia aí, mas é uma ideia furada, velho. É uma ideia furada. Aí eu expliquei para ele o que era a ideia. Ele falou, não, jamais a gente faz um negócio desse. Eu falei, ó, tranquilo, a gente vai comprar água do vizinho, se ele quiser vender, a gente compra água, senão a gente compra um caminhão-pipa aí e enche o tanque. E aí eu fui lá, falei com a vizinha, ela me cedeu a água, começamos a construir. Mas é interessante que as pessoas, elas oferecem artifícios, elas oferecem facilidades, elas oferecem formas rápidas de você atingir os seus objetivos. A pergunta é, essas formas são de Deus? Essas formas são divinas? São vindas pela palavra de Deus? Os meios pelos quais nós atingimos nossos objetivos são lícitos diante de Deus? Porque diante do mundo qualquer coisa é lícita. Diante do mundo qualquer coisa serve. Mas e diante de Deus? A pergunta para nós, discípulos, é essa. Deus aprova o que eu faço? O que eu faço está de acordo com a palavra de Deus? O que eu faço tem base bíblica para tal? A pergunta é essa. Pessoas vivem escravas da falsa humildade. Elas se esforçam para aparentar serem humildes e não são humildes. Elas se esforçam demais para isso e não conseguem. E ficam reféns desse comportamento. Escravos da ansiedade. Pessoas que não conseguem conter a ansiedade, compra coisa antes da hora, fecha negócio antes da hora, fecha negócio e depois comunica o pastor, pede oração, pede, pastor, olha, eu comprei aquele carro, eu fui no meu impulso e agora, será que está certo, será que está errado? Pergunta para o discipulador, eu fiquei com aquela menina e agora o que eu faço? Não controlo o desejo, vai no impulso, vai na ansiedade. Você conhece pessoas que são reféns da ansiedade? Tem a mente escravizada por isso? Medo de ficar sem dinheiro, medo de que o salário não vai chegar até o final do mês, ficam consumidas por isso, medo de ficar sozinha, e aí por medo de ficar sozinha se entrega a qualquer amor, se entrega a qualquer abraço que surge. Paulo, o amado apóstolo Paulo, ele nos chama a termos uma mente mudada, uma mente transformada, porque nós só vamos conseguir ter uma vida abundante, uma vida plena, só vamos conseguir desfrutar da vida de Deus, da vontade de Deus, se tivermos a nossa mente transformada.
Enquanto tivermos uma mente de escravos, jamais viveremos como filhos. Jamais viveremos como discípulos. E isso não é uma invenção minha, é o que a palavra diz. Romanos, capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido. Fala assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha que negócio tremendo. Transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Mudança de mente. Deixar aquela mente de escravo para trás e agora aceitar a mente de pessoa livre, de povo de Deus, de povo santo. Porque uma das coisas que mais nos faz cair no pecado, sabe qual é? A falta de identidade. Quando nós não sabemos quem somos diante de Deus. Quando nós não sabemos quem somos diante de Deus, a gente faz qualquer coisa. Porque não tem identidade, então qualquer coisa é qualquer coisa. Eu estava ouvindo uma pregação de Rodrigo Mussolini esses dias, e ele falava sobre como vencer os vícios, e eu pensei assim, eu vou assistir para ver qual o método que ele usa. E eu fiquei feliz porque ele não usa nenhum método, ele usa a palavra de Deus. Ele fala, e ele tem uma explanação baseada em Romanos capítulo 7, e ele fala que a nossa identidade em Cristo, ela nos ajuda a vencer as tentações. Porque quando nós sabemos que somos filhos, que somos perdoados, que somos amados, nós não precisamos ficar sob jugo de acusação, porque a acusação, ela pertence para quem é condenado. A acusação pertence para quem não é filho de Deus, para quem está nas trevas, e isso serve a acusação. Mas para nós que somos filhos, temos a herança da glória. O sangue de Cristo nos lava de todo pecado, então aquilo não serve para mim. E o que acontece é que quando nós sabemos a nossa identidade diante de Deus, nós pecamos, caímos na lamaceira, caímos no buraco o tempo todo, porque não somos santos, não somos justificados, não somos santificados. Quem é limpo, limpe-se. Quem é sujo, se suje. É simples, a palavra é clara. Então, se você tem cometido pecados repetidos, preste atenção, se você tem tido pensamentos repetidos, atitudes, talvez você nem saiba quem você é em Cristo. E é por isso que vive nesse poço, não sai dele. Por isso que vive nessa situação. Não sabe o que é ser santo, não sabe o que é se purificar, não sabe o que é buscar santificação, então vive no pecado mesmo. E fique tranquila que eu não estou dando indireta para ninguém, amados. Eu estou falando o que a palavra diz. Porque olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18 e versículo 19. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para os desejos carnais distorcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Olha só, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E a pergunta é: o que controla você? O que controla a sua mente? Sua mente é escrava do quê? Talvez se você olhar para os seus pensamentos, você não consiga responder isso agora. Mas se você olhar para os seus comportamentos, você consegue ver. Você consegue ter uma pista. Rapaz, eu estou vivendo muito para mim mesmo. Rapaz, eu sou muito egoísta. Olha, de todas as horas da semana, eu gasto 30 minutos com devocional, 1h30 com macro, 1h30 com celebração, e gasto 40 horas de WhatsApp,
Telegram, Instagram, Facebook. Eita, alguma coisa está errada nessa equação. Alguma coisa está errada nessa matemática. O que é que domina você? Diante de uma situação difícil, de uma adversidade, como sua mente processa a informação? É o desespero que toma conta? A angústia, o medo, o pânico? Talvez sua mente não seja controlada pelo Espírito. Talvez sua mente ainda não está cativa a Cristo. Eu fiz um curso recentemente sobre mercado digital, e o professor ele usou lá um conceito chamado PSAR. Talvez alguns já conheçam, ou PSAR, né, que fala. O P é de pensamento, o S de sentimento, o A de ação e o R de resultado. E eu achei interessante isso, porque o pensamento ele vai gerar um sentimento. Esse sentimento ele vai gerar uma ação, e essa ação vai produzir um resultado. E ele falando do mercado digital, eu achei interessante, porque a gente pode aplicar isso na nossa vida, num todo. Porque a gente pensa algo, e esse pensamento gera um sentimento, ou um sentimento de falta. Não, olha, eu vi um carro bonito, achei aquele carro lindo, nossa, e se eu tivesse esse carro? Aí começa, rapaz, eu preciso desse carro, velho. O meu carro já está batendo, o meu carro já está com barulhinho aqui, já fico desgostoso com o carro, já gerou um sentimento. O carro que eu tenho já não pensa mais, aquele carro é melhor. E aí o que faz? Liga para o banco, vê se tem crédito, o banco sempre tem crédito, e aí você vai lá, toma uma atitude. E você compra o carro, e aí fica endividado. Gerou um resultado. Você está lá com o carro, mas também está endividado, uma dívida que não precisava. E assim é em relação ao próprio pecado. A pessoa pensa algo e fica ali, flertando com o pecado. Achando que o pecado realmente é só o ato físico. Eu não sei com quem eu conversava essa semana sobre isso, acho que foi com o Wellington. Com quem eu conversava com alguém sobre o processo do pecado na vida da pessoa. Às vezes as pessoas pensam que o pecado é só aquele ato físico, só o ato lá do roubo, ou o ato do sexo ilícito, mas na verdade, aquilo ali só é a consumação do que já estava aqui dentro. É só a consumação do que já estava plantado aqui na mente. Ela pensou aquele ato, ela planejou aquele ato, ela deu espaço no coração para sentir aquilo, ela achou que seria bom, e agora ela vai agir. Ela dá espaço, ela dá vazão e processa aquilo, e então tem o resultado do pecado consumado. Isso põe baixo de condenação, dá brecha para o diabo, é uma infinidade de problemas que o pecado traz. Mas muitos processam o pecado dessa maneira e só acham que o pecado é só aquilo lá. Mas a palavra fala, se no teu coração você desejar aquela mulher, meu amigo, você já cometeu o adultério. Se no seu coração você odiar o seu irmão, você já cometeu o pecado. Só sai para fora que já estava ali dentro. Só externalizado que já estava ali. Não foi a oportunidade que gerou a possibilidade. Na verdade, a oportunidade só foi para você revelar o que tinha ali dentro. E isso fica muito claro, biblicamente, na vida de Davi. Davi, no período de guerra, olha só, um homem de guerra, um homem treinado para batalha, um homem experimentado, fica de bobeira no período da guerra. Fica de bobeira. Vai passear na sacada e ele vê a mulher bonita. E você sabe o final da história. Ele planejou. Eu fiquei muito tempo mesmo, mais de 10 anos, sem querer pregar sobre Davi, porque eu odiava Davi por causa desse episódio. Ele planejou a morte do camarada de Urias. Não foi uma morte, um acidente, foi algo, olha, coloque ele na frente lá para que ele morra logo. Graças a Deus que ele se arrependeu depois, é claro. Mas pensado.
E às vezes as pessoas, não, rapaz, foi sem querer. Não, foi sem querer. Foi sem querer. Não foi um acidente. Olha, eu nem estava pensando nisso. Eu nem estava pensando nisso e aconteceu. Sério? Sério, amado? Pessoas abrem mão dos planos de Deus por causa da mente que está escrava do desejo pecaminoso. Quantos casais já saíram daqui da comunidade porque nós, pastores, fomos orientá-los a dar uma segurada naquela relação? Não é, Cláudio? Nós já tivemos a oportunidade de cuidar de pessoas, Mateus também, Marina também, de orientar, varão, não vá por esse caminho. Esse é caminho de pecado. Mas esses casais escolheram ir para uma outra comunidade, onde lá fazer sexo antes do casamento não é pecado nenhum. É tranquilo, é normal. Somos discípulos, vamos nos casar. Qual é o problema de antecipar esse passo? Qual o problema? Antecipar só esse passo. Glória a Deus, que no time do Senhor, no kairos de Deus, não tem antecipação e nem atraso. Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece no tempo certo. É o pecado que nos engana. É o pecado que nos cega e nos faz perder a bênção. Nos faz perder a oportunidade de desfrutar de algo pleno, algo abundante. Pessoas abrem mão do plano de Deus, porque não conseguem largar os vícios, não conseguem largar os maus hábitos, são preciosos demais para serem largados. E volta a fazer a pergunta: o que controla a sua mente? O que controla a sua mente? Existem coisas, queridos, que nós não temos o controle. Jamais teremos o controle. Existem coisas que nós jamais vamos conseguir dominar. Existem coisas que nós jamais vamos conseguir ter uma palavra final. Uma delas, por exemplo, é o clima. Nós não vamos conseguir controlar o clima. A gente pode até desejar que faça mais calor, menos calor, que faça chuva, que faça sol, a gente pode até desejar, mas não consegue colocar isso em prática. Algumas coisas nós não conseguimos fazer. Por exemplo, controlar a mente humana. Eu posso aqui conduzir você a um pensamento, mas eu não posso obrigar você a manter esse pensamento. Eu posso aqui te orientar hoje, trazer uma palavra para você, mas eu não consigo fazer com que você pense exatamente o que eu quero que você pense. Eu não consigo controlar isso. Eu não consigo controlar a cólica da minha filha, por exemplo. Não consigo controlar. Por mais que eu dê remédio, por mais que eu dê colinho, faça massagem, faça as manobras, eu posso aliviar, mas não consigo controlar. Mas, graças a Deus que dessas coisas nós não vamos precisar prestar conta. Dessas coisas, Deus não vai requerer nada da nossa mão, mas sim daquilo que nós podemos controlar. E uma das coisas que nós podemos controlar é a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar, ela está sob nosso domínio. Eu posso escolher o que pensar. Eu posso escolher não pensar mal sobre as pessoas. Eu posso escolher pensar sempre o bem do próximo. Eu posso escolher não pecar. Sabe por quê? Porque não sou escravo, sou filho. E você pode a mesma coisa. Você pode bloquear a sua mente de pensamentos que não edificam. Você não precisa tornar a sua mente um vaso sanitário. Você não precisa expor a sua mente a uma boca maledicente. Às vezes, na tentativa de ajudar pessoas, nós nos tornamos uns bons ouvintes, que a pessoa vem ali murmurando e reclamando, e você fala assim: amém, irmã, é assim mesmo, a vida é difícil, amém, irmã, é assim mesmo, a vida é difícil. E vai enchendo a mente de coisa ruim, e quando menos espera, está falando a mesma coisa, está falando igualzinho, está repetindo as mesmas palavras. Nós podemos controlar a nossa forma de pensar.
E não estou usando aqui nenhuma linguagem de coach, não se preocupe com isso. Não. Eu estou usando o que a Bíblia diz. Eu estou usando o que a Bíblia diz. Olha só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6 e o versículo 8. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele faz, que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Precisa mais uma dica? Precisa mais alguma coisa? Eu preciso entrar agora numa linguagem psicológica? Eu não preciso. A palavra já me responde. A palavra já me ajuda, ela já me dá um norte no que pensar. É puro? Excelente. É digno de confiança? Excelente. É amável? Excelente. Agora, é promíscuo? Cai fora. Tu não precisa nem questionar. Pastor, a menina aqui me ofereceu um negócio, e aí, será que eu vou ou não vou? Ô, varão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Leia a Bíblia. Pelo menos isso. Se tu lê a Bíblia, se os crentes, se os discípulos lerem a Bíblia, já elimina 50% dos questionamentos. Pelo amor de Deus. Fica flertando com a aparência do mal. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Concentre-se no que é verdadeiro. Aí fica focando em fake news. Concentre-se no que é nobre. O que norteia sua mente é algo nobre. É algo puro. É isso que sua mente deve ser ocupada. E eu quero finalizar nesse momento perguntando a você: sua mente é cativada pelo quê? Pare aí e reflita. Sua mente, ela é cativada pelo quê? O que é que cativa a sua mente? O que é que te prende a atenção? O que é que você passa horas pensando e esse pensamento torna-se atitudes, torna-se ações e trazem resultados? O que é que cativa você? O que prende a sua mente hoje? Talvez você, como eu falei antes, você nem saiba responder analisando o pensamento. Então, olhe para os seus comportamentos. Seus comportamentos repetidos, seus hábitos diários, mostram o que realmente cativa você. Mostram o que realmente cativa você. Tu passa quantas horas do dia meditando na palavra, ouvindo a palavra de Deus? Eu acordo todos os dias de manhã. E a primeira coisa que eu faço é botar a minha Bíblia em áudio. E eu vou ouvir a minha Bíblia. Eu vou lavar a louça ouvindo a palavra. Eu vou cuidar dos cachorros ouvindo a palavra. Eu vou botar a Júlia para dormir ouvindo a palavra. Desde o segundo dia. Não, Júlia nasceu na segunda. Desde da primeira manhã que eu tive com Júlia. Filha, bora ouvir a palavra? Eu sei que ela não vai entender nada. Mas eu sei o que eu estou plantando. Eu sei o que eu estou plantando. É minha responsabilidade de pai ensinar a palavra para as minhas filhas. Isso eu não terceirizo. Eu não deixo para a conta do Videirinha evangelizar as minhas filhas, não. É minha obrigação de pai fazer isso. E Júlia está lá. Às vezes ela acorda 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Vem cá, pai, não vai dormir mesmo, né? Bora ouvir aqui a palavra. Ela fica no meu colo. Fica no meu colo, ouvindo a palavra, ouvindo o Levítico. Ela ouve. Ela ouve.
Porque eu quero que a mente dela, quando ela tiver lá seus 5, 6 aninhos, ela já saiba o que ela quer da vida. Ela já saiba quem é Jesus. Pelo que somente é cativada? Pare e pense. Feche seus olhos nesse momento e reflita sobre isso. Quem sabe hoje é o dia de sua mente ser transformada, como Romanos 12 fala. Sua mente ser renovada, seu modo de pensar precisa ser mudado urgentemente. E isso começa pelo arrependimento. O arrependimento por cultivar maus pensamentos. Arrependimento por manter sentimentos maus guardados no coração. Ressentimentos. Se arrepender de posturas erradas que tomou e vem tomando ao longo da vida. Se arrepender por ações que não tem como reverter o resultado. Mas cabe o arrependimento. Cabe ser perdoado. Eu quero orar com você nesse momento. Assim, sentados como estamos, quero convidar você a rasgar o seu coração diante de Deus agora. A trazer diante de Deus aqueles pensamentos pelos quais até mesmo você se envergonha de ter tido. Senhor, tem misericórdia de mim, como eu, seu filho, pude pensar uma coisa dessas. Como eu, como seu filho, pude dar espaço a esse tipo de pensamento lascivo, esse pensamento pecaminoso. Meu Deus, como eu pude dar espaço a esse sentimento que me afasta da tua presença? Como eu pude dar espaço, Senhor, a esse tipo de pensamento? Como eu pude pensar mal do meu pastor, pensar mal da minha pastora, pensar mal do meu líder, pensar mal da minha irmã, do meu irmão? Hoje cabe o arrependimento. Senhor, eu oro junto com cada um dos teus filhos aqui, Senhor, e pedindo pela renovação da mente de cada um, Senhor, inclusive da minha mente, Pai. Senhor, eu quero que as nossas mentes sejam povoadas pelo pensamento do alto, pelo pensamento que é puro, que é verdadeiro, que é digno de confiança, que é amável, que é excelente, que há louvor, assim como fala Filipenses, Senhor. Eu quero que minha mente habite o Espírito de Cristo. Eu quero que os meus pensamentos sejam guiados pelos teus pensamentos, Jesus. Que os meus desejos sejam controlados pelo teu Espírito, Jesus. Não quero ter a mente de escravo, eu habitando numa terra de livres, eu vivendo na casa do Pai, mas vivendo como escravo, assim como o filho mais velho. Senhor, meu pai, eu queria pelo menos um cabrito e você nunca me deu. E o pai fala, mas filho, tudo que eu tenho é teu. Queremos, Senhor, desfrutar do que tu tens para nós, Jesus. Não queremos olhar para trás e falar, como era bom os peixes, os alhos, os melões, aquilo que tínhamos em fartura na época da escravidão. Não queremos pensar como escravos. Senhor, tu nos resgataste do império das trevas, tu nos deste vida, vida abundante, vida plena. Tu nos livraste da condenação, Senhor. Tu nos livraste da condenação eterna, do fogo do inferno, Senhor. E tem garantido para nós uma morada eterna, uma morada celestial. Por isso, Deus, nós colocamos cativa a nossa mente a Ti, Jesus. O nosso modo de pensar, colocamos cativos a Ti, Jesus. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração, Senhor, e tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor, nós entregamos a Ti, e não queremos, Senhor,
jamais e nunca mais, Senhor, olhar para trás e desejar as comidas que os porcos comiam. Mas queremos olhar para frente, para o alvo, completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé, até a tua volta, Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.